por nós. Graças a Deus por isso. Então, a partir de agora, nós vamos para a palavra de Deus, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Sempre houve, sempre haverão momentos das nossas vidas aqui na terra em que vamos passar por provações, poderemos passar por guerras, por diversas circunstâncias. Sempre houve. Por que que Deus permite? Porque Deus tem uma razão por que Ele permite. Na história da igreja, nós aprendemos que houveram alguns momentos da história em que Deus permitiu que a igreja fosse perseguida. Um desses momentos foi quando a igreja estava acomodada em Jerusalém, e o evangelho que foi dito que fosse pregado até os confins da terra ficou limitado a Jerusalém. Em outros momentos de perseguição, não só no Novo Testamento, mas ao Velho Testamento, a igreja, vamos chamar aqui de igreja, mas o povo de Israel, ele se acomodou e se amoldou. Sabe o que é se amoldar? É pegar o barro e em cima de um objeto, por exemplo, ou uma massa, fazer-se capa e vestir aquilo no formato que se quer. Então, ao Velho Testamento, por vários momentos, e eu vou te trazer um exemplo do Velho Testamento, são vários. O livro de Juízes, quem já leu o livro de Juízes aqui, levante suas mãos, levante as mãos, deixa eu ver, poucos irmãos aqui, você que não leu o livro de Juízes precisa ler. Se você quer entender por que algumas coisas estão acontecendo agora, leia o livro. Crente que não lê a Bíblia está furado, não é crente não, é mentiroso. Então, leia a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia está furado, está fora do contexto. No livro de Juízes, narra, por exemplo, que aos últimos dias de Josué, ele ainda ministrou ao povo, aquela geração, e você vai perceber que teve um momento em que Josué disse assim, olha, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem já leu essa parte aí, diga aleluia. Perceba que tem que ter decisão. Perceba que o Espírito Santo fez questão de pontuar e deixar que os autores, principalmente desse texto, deixasse claro isso, tomada de atitude. Mas o que diz o livro de Juízes? Que Josué morre. Precisamente, se não me falha a memória, a partir do verso 4, e você vai encontrar em alguns versículos dos capítulos para frente, escrito assim, e veio uma geração que não conheceu ao Senhor. Ou seja, morre Josué, os seus contemporâneos, os seus pares, ou seja, o povo que era, junto com Josué, os mais antigos, também vieram a falecer. Os filhos desses homens, por um tempo, temeram ao Senhor, mas aos netos desta geração não conheceu ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Começaram a ser guerreados e perdiam as batalhas. E Deus permitia, porque o povo se distanciou de Deus, o povo da promessa. Aqui esta noite tem alguém da promessa aí? Diga aleluia. O povo da promessa começou a se aliançar com os homens ao seu redor. Começaram a praticar e a desdenhar do Deus da promessa. Então, quando a gente se afasta de Deus e esquece de Deus, este é um perigo muito grande, porque os costumes da terra começam a impregnar. Casa vazia, coração vazio, local fértil para o que não presta. E esta geração, por exemplo, começou a agir contra a vontade de Deus. O que Deus fez? Então, vocês vão tomar
agora as consequências do que vocês fizeram. E esse povo, então, começa a sofrer alguns tipos de ataque. Aí eles se arrependem. Mas leia na sua casa, você vai ver que o povo é difícil. O povo não é fácil, não. Demorava 10 anos, 20 anos para se arrependerem. E sofrendo ataques, tendo perda. Aí eles se arrependiam, se consertavam com Deus, o Senhor então levantava um juiz, lhes dava o livramento, eles permaneciam fiéis. Mas passava o tempo, o que acontecia? Voltavam então novamente a praticarem aquilo que era mal. E você vai ler no texto dos Juízes, que por várias vezes está escrito assim: e aquela geração não conheceu o Senhor. Tem pai, avô, avó aqui essa noite? Levante suas mãos e diga aleluia. É você que é o responsável de mostrar o caminho para os teus filhos. Não fique deixando o mundo gerar costumes e prática, não. E estabelecer regras, padrões, que depois você não segura mais. Esse tipo de educação que o mundo está falando aí fora, dizendo que não é o da Bíblia. Se você é cristão, siga a Bíblia. Siga a Bíblia. Porque sempre o mundo vai comungar contra a igreja do Senhor Jesus. Sempre, sempre. Então, quem mostra o caminho, quem leva, quem disciplina, quem diz não, quem põe sentado, quem corrige é pai e mãe. E os avós também têm essa responsabilidade quando lhes é permitido. Mas veja que o tempo passa e de vez em quando a igreja, o povo de Deus, se dispersa um pouquinho. Mas sempre houve e sempre haverá, desde o Velho ao Novo Testamento, um remanescente do povo de Deus que está aqui esta noite. Diga aleluia. Você que está em sua casa, diga glória a Deus. E o que nós fazemos? Nós vamos vivendo, nos endireitando, nos comportando e agindo conforme a palavra de Deus diz. Mas o que acontece com isso? Que nas lutas e provações também vêm armadilhas. Levantam-se falsos profetas. Aliás, falsos profetas é o que não está faltando, não é? É o que não está faltando. Camarada hoje não sabe nada da Bíblia e abre denominação, faz as coisas, e aí a gente começa a ver uma série de infantilidade, abuso, desvio de uma série de coisas e profecias furadas. Aí todo mundo fica apavorado. É de Deus, é ou não é, não sei o que e tal. Irmãos, nós precisamos viver o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Nós temos que andar corretos com Jesus e viver sabendo que nada foge ao controle de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nada foge ao controle de Deus. E eu quero falar com você sobre isto, que o Espírito Santo me permitiu ao coração. Marcos capítulo 5, vamos juntos para o Evangelho de Marcos capítulo 5, e nós vamos do verso 22 ao verso 43. Pode permanecer sentado. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Perceba que são 5 testemunhas, o que a lei exigia apenas 2. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém, queridos? Perceba que quando a gente quer Jesus, a gente corre atrás. Amém, igreja? Estou sentindo vocês meio tímidos demais hoje. Quando a gente quer Jesus, a gente corre atrás. Amém ou não? A gente corre atrás. Jesus está saindo de uma outra multidão. E essa outra multidão não quer Jesus. Não quer Jesus. Você vai ler na sua casa e você vai se deparar com uma multidão que está pouco preocupada com um moço endemoniado, chamado endemoniado de Gadara. Jesus vai lá e cura, liberta aquele moço daquela legião. E os porcos que estão ali, os demônios pedem para poderem se alojar no corpo dos porcos. Jesus os permite. E aquela nação, ela vivia daquela criação de porcos. Lembrando você que aquela nação de Gadara é uma nação que não tem identidade. É uma nação que não tem uma personalidade de fé. Porque entra império, sai império, entram lá, quebram tudo, destroem tudo, mudam as coisas. E assim foi. Era uma região que era muito própria para ser tomada, porque ela dava uma visão para o mar da Galileia. Então todos os impérios que iam faziam questão de derrubar a cultura, de derrubar as construções, estabelecer nova religião, e com isso Satanás deitava e rolava. Pois bem, Jesus chega até lá, liberta aquele moço, e aqueles demônios então se manifestam depois com ordem de Jesus sobre os porcos, e aquela multidão quando chega e toma ciência daquilo, fala o quê? Vai embora daqui. Vai embora daqui. Estão muito preocupados com a dor dos outros, estão preocupados com a sua dor. Aquela multidão não quer Jesus. Aquelas pessoas não querem Jesus. Fica para outro dia esse texto. Mas Jesus chega numa outra multidão que quer. Naquele local que Jesus chega, tem uma mulher que sofre de hemorragia há 12 anos, que ela está sem recursos nenhum, ela gastou tudo que ela tinha para ficar curada e não ficou. E também tem um homem que é príncipe na sinagoga, ou seja, ele é um dos líderes dos anciões. Ele tem bens, ele tem poder, mas não pode curar a sua filha. A sua filha está morrendo e vai morrer. E vai morrer. Perceba que tem uma mulher que sofre de fluxo de sangue há 12 anos
E tem um homem que tem uma filha com 12 anos que vai morrer. Uma não tem mais dinheiro e provavelmente iria morrer. O outro tem posse, tem dinheiro, tem tudo, e a filha tem 12 anos e também vai morrer. Para aquelas duas pessoas, e eu quero aqui me atrever a falar com você de famílias, a presença de Jesus era desejada. Por isso que eu disse para você, que quando abriu hoje as inscrições para o culto, quem quis vir à igreja, irmão, correu. Agora, perceba que quase que não enche com 25%. Por que será, não? Por que será? Porque quando a gente quer Jesus, por mais que a gente possa congregar em casa, estar aqui para mim é mais gostoso. Olhar para você, ouvir você, sentir o seu olhar e sentirmos juntos a presença do Espírito aqui, é muito mais gostoso do que em casa. Não é verdade, querido? Então tem gente que quer e corre. Tem gente que não corre atrás de Jesus porque está só atrás dos seus interesses. Dos seus interesses. Não ama Jesus coisa nenhuma. Só quer Jesus delivery. Então, se ficar doente, se passar por luta, corre para a igreja, ore por mim, ore por minha filha, por meu marido, mas passar do perigo, esquece de Jesus. Tem uma multidão que está deixando de ter lucro com os porcos, e Jesus não é interessante para eles. A outra multidão está esperando Jesus do outro lado do lago, dizendo: vem para cá, Jesus, vem para cá. Quando Jesus chega, o texto diz que há um homem desesperado. Agora, olha para a cena. Ele é um homem de poder, ele é um homem que tem comando na sinagoga, ele conhece a religião, conhece a Torá, ele conhece os costumes, ele conhece a tradição, mas a sua filha está morrendo. Ele não pode fazer nada, a filha está morrendo. E os seus amigos não suportam a ideia dele procurar Jesus. Porque Jesus para eles é um impostor. O nazareno é alguém anátema. Para eles, Jesus é um incômodo. Para eles, Jesus não é pessoa de crédito. Mas aquele homem está com uma filha doente. Meus irmãos, a dor de barriga que dá nele não tem o mesmo sentimento que dá em você. Sim ou não? Sim ou não, querido? Quando o problema é com os outros, a gente fala: conte comigo, eu vou orar. Estamos orando. Será que oramos mesmo? 90% não oramos coisa nenhuma. Se a gente não começar a pegar um papel e anotar agora as pessoas que pedem oração, a gente passa por mentiroso perante o Espírito Santo. Ora por mim, oro. Ora por mim, oro. Irmão, nesses últimos 10 dias, meu telefone não parava de pessoas ligando e pedindo oração, do Brasil inteiro, e fora do Brasil, pessoas que eu nunca conheci, mas que agora estão desesperadas. Talvez eu não conheça as pessoas que você apresentou em oração hoje, talvez a dor dessas pessoas não doa em mim, porque eu não as conheço, talvez doa em você, porque você as conhece. Quando eu soube, por exemplo, que o meu amigo, meu padrinho de casamento, Edinho, estava com Covid, e que toda a sua família e a filha dele estava me procurando desesperado pelas redes sociais. Ela não tinha o meu telefone. E a Fernanda disse: Kleber, a fulana está te procurando há dias. Eu falei: mas eu estou desligada desses dias. Está te procurando, atenda. E eu liguei, ela disse: por favor, ore por minha família. A minha mãe está mal, meu pai está mal, meus 2 avós, por parte de pai e de mãe, todo mundo pegou, etc, etc. O desespero das pessoas. Por isso, o que dói na Jacira, não dói no Isaías. Para aquela multidão, os porcos eram mais importantes do que Jesus. Para quem está do outro lado do lago e tem um fluxo de sangue, hemorragia, é uma mulher que estava menstruando 12 anos consecutivos. Essa mulher só estava viva porque Deus tinha um propósito na vida dela. Porque nenhuma pessoa que 12 anos tem sangramento desse jeito poderia estar viva. Você está vivo hoje, não sei se você vai dar glória,
Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito na sua vida. Viu? Por certo que as trevas, o mal, tudo já tentou, mas tudo passa pelo crivo de Deus. Aquela multidão está lá. E mesmo aquele homem, com todo o seu poderio, com todo o seu senhorio, a filha está morrendo. Mas como é que desce do salto? É um grande problema, meu irmão e amigo Diácono Elias. É um grande problema. É um grande problema, pastor Luiz. Às vezes nós estamos caindo, nossa família está perecendo, a fé está sucumbindo, mas eu não quero descer do salto. Eu não quero descer do status de pedir socorro. Eu não posso. Como é que eu vou pedir para orar por mim? Como é que eu vou conversar com o pastor e abrir meu coração e dizer, eu estou errando aqui, eu estou falhando aqui? O que ele vai pensar a meu respeito? Não, eu sou príncipe da sinagoga. Eu não posso. Como é que vai ser? Isso é um grande problema, senhor Marcelo. Porque muitas das vezes nós perecemos por orgulho, perecemos por bobagem. Então eu fico preocupado com o que o Senhor vai pensar a meu respeito quando eu venho pedir uma oração. Eu fico preocupado quando o Senhor vai pedir alguma coisa e vão dizer assim, não, mas eu sou empresário. Não, mas eu falo 3 idiomas. Não, mas eu sou doutor em teologia. Não, mas eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou crente há 20 anos, então sabe o que eu faço? Eu fico na minha posição e deixo os outros morrerem. Afinal de contas, é mais importante o que vão pensar de mim do que eu socorrer a quem precisa. Aqueles homens da sinagoga, eles aceitavam, escute, a morte da filha daquele homem chamado Jairo, mas não aceitavam a possibilidade de procurar Jesus. Meu irmão, quantas das vezes a vaca já foi para o brejo há muito tempo? Quantas vezes está faltando só o tiro de misericórdia? E eu tenho 1% numa escala de 1000. 1% de mudanças. E eu fico me segurando na minha beleza física. Eu fico me segurando no status. Eu fico me segurando nisto. Eu fico me segurando naquilo. E eu estou tendo perdas. Perdas. O mal está avançando, o território maligno está sendo aumentado, mas eu não mudo. Eu jogo a culpa na Gisele, eu jogo a culpa na Cleomara, eu jogo a culpa no Fábio, eu jogo a culpa no senhor Giovanni, mas eu não me olho no espelho e digo, eu preciso parar com esse negócio, eu preciso sair dessa postura. O casamento já foi, minha vida financeira está uma porcaria. Eu estou longe de Deus, mas eu não posso ir lá e me consertar. Se eu me consertar, o que vão dizer? Ora, cada um é senhor do seu destino. Cada um decide o que quer, o que é mais importante. A Bíblia diz que é mais importante agradar a Deus do que agradar a homens. Mas não era filha dos outros líderes que estava doente. Era a filha de Jairo. Quando a filha é de Jairo, é fácil criticar a filha de Jairo, é fácil criticar o próprio Jairo, mas quando eu estou na condição de Jairo, aí o mundo tem que me entender, a igreja tem que entender. Onde está a igreja que não vê o que eu estou passando? No mesmo lugar quando você também não ligava para a igreja. No mesmo lugar. Agora que a chapa está esquentando, tu reclama da igreja, reclama do pastor, reclama dos irmãos, reclama da assistência, mas no tempo de paz tu não te lembrou da igreja. Agora tu quer cobrança da igreja? Acorda para a vida, João. Não é bem assim que a banda toca, não. Tem coisas que estamos passando, é para Deus nos despertar, é para Deus nos acordar. Tem gente que não está fazendo dessa pandemia férias coletivas. Às vezes eu me assusto.
Domingo de manhã não tem escola dominical, mas tem lazer. Não tem oração, mas tem lazer. O mundo está acabando, as pessoas estão morrendo. Segue o fluxo, João. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Máscara, álcool gel e uma série de coisas, o pessoal fazendo balada, morrendo pessoa, o pessoal fazendo balada, fazendo os bailes. Esse mesmo povo que vai nos lugares que a gente vai. Pois é, irmão. Quando é com a filha de Jairo, problema do Jairo. Mas quando é com o meu filho, minha filha, minha esposa, o seu marido, a sua igreja, o seu pastor, os seus negócios, o olhar é outro, a pegada é outra. Jairo tem um inimigo. Inimigo esse que ele alimentou durante um tempo. O Sinédrio. Como é que ele vai chegar para Jesus e pedir ajuda para Jesus? Se as pessoas vão olhar para Jairo e falar: você virou casaca agora. Você agora virou um termo que você já sabe, puxa, chaveirinho, etc e tal. Pois é, irmãos. Diz o meu pai que o calo do sapato incomoda em quem está doendo. A minha dor não é a sua dor. Os problemas da igreja talvez não sejam de todos. A enfermidade de algumas famílias da igreja talvez não seja de todas. As dificuldades financeiras que alguns passam talvez não sejam para todos. O problema que algumas pessoas passam com os filhos talvez não seja para todos. Talvez alguns problemas de casamento de alguns talvez não seja para todos. Por mais que eu saiba, eu critico. E tem uma outra coisa para mim que é muito séria, que eu tenho percebido na vida. Talvez você concorde comigo. Que tem hora, pastor Luiz Vicente, que é melhor eu não saber do problema dele, porque se eu souber, eu tomei parte. Não é não, Cleomara? Então agora eu sei do seu problema. É melhor que eu não saiba, porque quando eu sei, putz, agora eu vou ter que ajudar. Agora se eu não fizer nada, como é que vai ser? Como é que vai ser? Então tem hora que eu faço ouvido de mercador. Eu aborto a conversa. Não, vamos orar. Porque se eu souber, ou eu faço alguma coisa, ou eu me tornei membro da sinagoga. Não é verdade? A vida é assim. A vida é assim. Meu irmão, pastor Isaac Bares, prega, doutor em teologia, um homem que tem pregado na Alemanha, Suíça, Europa, me liga, está com câncer. E um câncer terrível. Os hospitais públicos não podem e não querem lhe operar por causa da pandemia. Ele tem uma chance de não perder a voz e não perder o movimento do braço. É pagar 39 mil reais numa cirurgia particular. Como é que faz agora com um homem que vive da fé? E se ele não fizer essa cirurgia, o mais leve que vai acontecer é isso. Eu disse para ele essa semana: pastor, eu vou chegar em São José e eu vou te ligar. Não tem como, irmão, como é que eu vou fazer? Eu estou sabendo. Esse homem já veio pregar aqui várias vezes. Esse homem tem falado da gente, ora pela gente. Estava para vir aqui na igreja, possivelmente agora em abril, e a vida mudou. Mas porque é filho de Jairo, ou filha de Jairo, talvez não incomode. Pois bem, Jairo está diante de uma situação, e dentro desse fato, ele faz parte da multidão que quer Jesus, que deseja Jesus. Jairo é um líder importante na sociedade, mas ele estava para perder uma filha com 12 anos de idade. Irmãos, quem aqui tem filhos vai entender o que eu vou dizer. Você perder um filhinho, uma filhinha, bebê, é horrível. Horrível. Seja abortivo, seja nasceu e faleceu de acidente, de doença, mas perder um filho de 12 anos de idade é vida, irmãos. É cheiro, é tato, é pegar no colo, é brincar, é ensinar, é perder
a possibilidade de continuar com esta criança. A filha está morrendo. A filha não volta mais se não fizer alguma coisa. O que eu faço? Fico na minha posição ou eu tomo atitude? Jairo tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. Ele era um homem de posses, mas a sua riqueza não podia fazer mais nada. Não foi fácil para Jairo pedir publicamente ajuda para Jesus. Um homem que gasta uma vida falando mal de Jesus. Me permita corrigir para ficar melhor explicado. No ministério de Cristo, 3 anos, Jairo é um dos opositores de Jesus. Ele fala mal de Jesus. Eita! Ele fala mal dos discípulos de Jesus. Eita! Ele fala mal dos ensinamentos de Jesus. Eita! Mas agora, só uma pessoa pode salvar sua filha. É aquele que ele sempre falou mal. Meu Deus. É justamente aquele que ele olhava assim: isso não passa de um anátema. Isso não passa de um nazareno. Você já sabe, não tem nada de bom que vem de Nazaré. Pois é. Agora é o de Nazaré que é o único que pode mudar a história dele. Só que para Jairo ir na rua, vestido de príncipe da sinagoga, porque ele não podia se vestir inferior. Ele era um príncipe, um dos líderes da sinagoga. Como é que ele sai na rua agora escondido? Sabe, irmãos, eu volto a repetir. Quando o problema é na nossa casa, a gente faz o que preciso for para salvar nossa família, para salvar os nossos filhos, para salvar o casamento. Tomara fizéssemos isso pela fé, pela salvação. Jairo não está preocupado com aparências, porque a filha vai morrer. E ele agora, mesmo com a sua roupa de líder, ele tem que enfrentar os seus pares. E ele vai para a rua. Não foi fácil para ele. Talvez as pessoas que soubessem disso, talvez alguém tivesse dito para Jairo assim: não faça, não vá. Mas sabe o que Jairo fez? Ele foi, porque é a filha dele que está morrendo. E a Bíblia diz que ele está desesperado. E Jairo toma uma decisão. Ele prefere perder os amigos do que perder a sua filha. A escolha é sua. A escolha é sua. Se você quiser agradar quem desagrada a Deus, a escolha é sua. Porque ainda não veio o juízo de Deus. Não se esqueça. Pastor, mas é meu marido, é minha filha, a escolha é sua. Você escolhe. Quer ser bem cotado aqui na terra? Agrade o mundo. Quer ser bem cotado na sociedade? Desagrade a Deus. Quer ser da turma que manda? Desagrade a Deus. Jairo tem que escolher. Ou ele perde os amigos, ou ele perde a filha. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que Jairo escolhe? A filha. A filha. Ele escolhe a filha. Porque a reputação de Jairo continua a mesma até hoje. O que pensam de mim alguns, não convém nem eu falar. O que pensam de você, não precisa nem dizer. Mas entre o que dizem e o que você é, Deus sabe. Deus sabe. Os homens, irmãos, sabe o que vai acontecer quando eu morrer? Eu serei substituído. Virá um outro pastor. Essa turma mais novinha vai lembrar de mim por um tempo. Passado um tempo, se me derem o nome de alguma sala na igreja, trocou, acabou. E às vezes a gente deixa de viver no que Deus quer para viver no que o povo quer. Sabe quando você foi demitido do serviço, o que aconteceu com você?
números. Só isso. Números. Vou usar um termo antigo aqui, que só os dinossauros sabem. A chapa que ficava lá. Chega lá, irmã Lurdinha, assim, ó. Tira, põe outro. Uns 2, 3 dias alguém vai falar assim, puxa, e fulano, que coisa. Ah, irmão, depois de um tempo, não se lembra mais, não. Você viu aí no livro de Juízes, por exemplo, que a geração nem se lembrava de Deus. Por isso, meus irmãos, Jairo, ele tem uma escolha para fazer. Agrada os amigos e perde a filha. Salva a filha e perde os amigos. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está nos dizendo, diga aleluia. As escolhas são nossas, irmã Edinalva. As escolhas são nossas, Felipe e Heitor. As escolhas são nossas. No final das contas, o livre-arbítrio acaba virando uma arma. Porque quando alguém dá ordem para alguém, a gente fala assim, não, eu fiz porque ela mandou. Não, eu fiz porque ele mandou. Ah, eu fiz porque o pastor falou. Não, você fez porque você quis fazer. A decisão sempre foi nossa. E sempre será nossa. Agrada os amigos e perde a filha. Ou fica com a filha e perde os amigos. Só para lembrar, amigos entenderão. Filho é insubstituível. Filho pode morrer, pode maltratar pai, pode ignorar a mãe, pode fazer bobagem, mas filho sempre está aqui, ó. Amém ou não amém? Caio, amém ou não amém? Filho sempre está aqui. Analice tem quantos anos? 2 aninhos? 1 aninho? 1 aninho. Tudo que faz agora é por causa de Analice. Benjamin, está com 1 aninho, né? 2 aninhos. A vida mudou, não mudou? Mudou, Alisson? Os horizontes agora, o playboy agora tem que pensar. Agora eu tenho que pensar. Mas e o meu carrão? O carrão custa X, mas o menininho precisa comer, precisa se vestir bem, precisa estar bem. Pai que é pai anda a pé por causa dos filhos, deixa de comer por causa dos filhos. Ei, pai que é pai, mãe que é mãe, pelo menos a geração raiz, os Nutella não. Deixa de comer mistura, mas dá mistura para os filhos. Usa roupa de baixo, remendada, rasgada, mas os filhos não. Tem 2 ovos na geladeira, vai para o filho. Eu fico sem. Para Jairo, ele vai perder os amigos, mas vai salvar a filha. Diga aleluia. Ele teve que escolher, Melissa, teve que escolher. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para esse texto, há uma pergunta que me faz: aceitar as condições de uma filha morta ou continuar com fé que Jesus poderia operar? Como assim? Jairo chega primeiro que a mulher. Ele chega primeiro que a mulher do fluxo de sangue. Não fazia sentido eu entrar no parte do Jairo se não contasse da mulher. Poxa, Jesus, isso é injusto. Eu pedi primeiro, agora no meio do caminho a mulher aparece. Ué, se ela já aguentou 12 anos, aguenta mais umas horinhas. Esse é o nosso sentimento egoísta. Não é não? Ah, dá licença, John. Ah, dá uma cotovelada, dá uma rasteira. Né? Se pudesse tocar, eu ia fazer alguma coisa agora. Mas tem uma parede aqui, eu faço. A bola está vindo em mim, não vou perder. O cara está aqui. Eu com esse corpinho de mamute. Oi! Rapaz, foi sem querer, machucou. Que pena, não pode jogar mais. Maravilha. Toca. Vamos antes do juiz apitar, vamos lá. Não, da bola em jogo, foi nada. Né? Eu dei aquela canelada. Eu cheguei com tudo. Eu sabia. Não, é minha chance de fazer o gol, é minha chance. O cara vem e eu vou. Pá! Foi nada, foi jogo de bola, pô.
O cara é mole pra caramba. Foi nada. Como não foi nada? Deu fratura exposta, quebrou o joelho do cara, estourou o ligamento. Foi nada, foi na bola, foi na bola. Segue. O cara vai ficar 9 meses sem jogar. Ué, fazer o quê? Tá na chuva, tá para se molhar. Eu estava aqui, ele que veio em mim. Pois é. Aquela mulher, talvez se fosse eu, bocudo, eu ia falar assim, mas, ô irmã é o mais santo que essa aí, né? Irmã, dá licença, né? Você está 12 anos e vem procurar Jesus agora. A minha filha está para morrer, você vem agora. Se você quisesse Jesus, você tinha procurado ele antes. Irmão, dá licença. Não, Jesus, não liga para essa irmã que é perturbada, ela nem vai na igreja. É isso que eu vou falar. Nem queria, para todo culto ela passava aí na porta, não se inscrevia. Agora, Senhor, se ela quisesse mesmo, Senhor, ela tinha vindo, 12 anos, poxa vida. 12 anos aprontando, agora que a minha filha está morrendo, ela vem na minha. Mas dá licença, irmã, vai caçar assunto. Ô Jesus, aquela mulher surgiu na vida de Jairo, aparentemente como obstáculo. Mas na verdade, aquela mulher tem um propósito. Esta luta, este objetivo tem um propósito para aumentar a tua fé. Para Jairo, ele tinha que tomar uma escolha. E aí, meu irmão, funciona assim. Enquanto a filha está viva, é fácil ter fé. Mas e quando chegam para ele e falam assim, não atrapalha mais o mestre. Se fosse com você agora. E se fosse com você agora. Pense um pouquinho. Se fosse com você. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, não peça mais oração. Por quê? Acabou de chegar aqui um zap, morreu. Aonde estaria a sua fé? Será que teríamos ainda a mesma fé? Será que nós ainda daríamos glória a Deus? Será que nós seríamos fiéis a Deus ainda, mesmo quando a filha estivesse morta? Será que nós ainda estaríamos a congregar quando a tragédia veio dentro de casa? Será que nós ainda aplaudiríamos Jesus quando recebêssemos a notícia de uma fatalidade? Jairo teve uma chance. Não precisa, ele poderia dizer sim ou não. Jesus, eu precisava do Senhor há 5 minutos atrás. Sabe o que o Senhor fez comigo? O Senhor pegou a minha esperança e jogou ela no lixo. Sabe o que o Senhor fez comigo, Jesus? O Senhor foi injusto comigo. Essa mulher chegou depois, no meio do caminho, porque fui eu que te pedi para ir em casa. O Senhor estava indo para a minha casa. Ela que entrou no meio do caminho. Sabe o que o Senhor fez comigo, Jesus? Como esse camarada que trouxe uma profecia esses dias aí, falando que Deus mentiu para ele. Ah, vá se converter, filho. A Bíblia diz que Deus não mente, o cara solta groselha na internet, depois fala, Deus mentiu para mim. O cara desse tem que apanhar com o quê? Vou lá. Diz que Deus mentiu para ele. Mas não é, né? Não é. Mas Jairo poderia dizer assim para Jesus: eu te servi, não era o caso. Estou dando um exemplo. Fui dizimista fiel, trabalhei na igreja, congreguei, andava junto do pastor, estava lá. O Senhor fez o que comigo? O Senhor deixou que esse negócio acontecesse dentro da minha casa. Sabe o que Jairo poderia ter feito? Ele poderia dizer o seguinte: eu não vou mais ser crente, não. Perdi meu tempo de estar enfiado dentro da igreja. Aí, fiquei esperando Deus fazer alguma coisa e Deus não fez. E com certeza não faltariam
os pranteadores profissionais, porque estava lá na casa dele já. Diante da palavra, sua filha morreu, Jairo podia aceitar aquela situação e sair da presença de Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. Repito, Jairo poderia pegar a crise, pegar a fatalidade, a luta e dizer: não congrego mais, não ando mais atrás de Jesus, não sirvo mais Jesus. Estou dando um exemplo, Jairo não era um seguidor de Jesus. Ele poderia dizer: perdi os meus anos dentro da igreja, vou beber, fumar, prostituir, roubar, arrebentar. Continua você sendo o Senhor da sua vida. Jairo recebe a notícia, estando Jesus falando. Aqui está o X do negócio, hein? Se você pegar isso aqui, você está na benção. Jairo recebe a notícia quando Jesus está falando com a mulher. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Jesus já sabia quem era. Alguém me tocou. Não, Senhor, os discípulos, Senhor, mas alguém me tocou, porque eu senti que saiu poder, virtude agora, tal. Aí a mulher está lá falando, Jesus está olhando para ela desse jeito. Jairo está aqui, porque Jesus estava aqui. Aquela mulher veio pela lateral e tocou no manto de Jesus. Jesus está indo para cá. Jesus volta e dá as costas para Jairo, porque ele está falando, ele sabe quem é. Tem gente que recebe testemunho, mas não vem contar testemunho. Por isso que depois volta na vida que está. Porque recebe a bênção e ignora a mão que abençoa. Jesus deu a chance daquela mulher glorificá-lo e glorificar o Pai. Mas ele dá as costas fisicamente para Jairo. Alguém chega e está falando com Jairo assim: desculpa, eu tenho que te dizer um negócio. Vamos para casa. O que foi? Vamos para casa. Não incomoda mais. A sua filha morreu. E Jesus está onde? Jesus está aqui, ó. O ouvido de Jesus está aqui, ó, falando com aquela mulher que não tem nome. O texto não dá o nome, mas dá nome para Jairo. A multidão é enorme. Os discípulos são 12. O cordão de isolamento praticamente está próximo. A multidão, muita gente. E Jairo acaba de receber a notícia: não incomode mais. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Se você entender isso, você já está abençoado essa noite. Jesus está falando com aquela mulher e está escutando o que estão falando para Jairo ali, ó. Você não entendeu? Nada passa sem que Deus assista, que Deus veja. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele está aqui cuidando da mulher. A cura já foi liberada. A filha já morreu. Jesus tem uma grande multidão. Tem uma população que está cercando. E Jairo recebe uma notícia de tragédia. Jairo não vai para casa. Jairo tem a chance de reclamar, de pegar nas vestes de Jesus e falar: você foi injusto comigo, o Senhor foi errôneo comigo. Jairo fica ali. Ele continua crendo. Ele tem tudo, mas não tem a vida a mais da filha. O que Jairo faz? Ele mantém a fé, mas às vezes a nossa fé está viva só quando as coisas ainda vão bem, porque quando as coisas não vão tão bem, sai palavrão, sai mundanismo, sai falta de culto, falta de congregar, blasfêmia, sai infidelidade, um monte de coisa, e quer receber bênção, e quer ser honrado por Deus. De que jeito, meu irmão? De que jeito, minha irmã? Se no primeiro sopro você lá abre a mão, larga tudo. Jesus está falando com aquela mulher. Ele está ouvindo o que estão dizendo, mas ele também sabe o que estão dizendo para Jairo. Ele diz: olha que coisa fantástica. Ele está falando com ela, mas ele sabe de tudo que está acontecendo aqui, ó. Filha morreu. Alguém me tocou.
Não, tocou, alguém tocou, eu senti que saiu o poder e papapá, e o povo fala, e não sei o que, tal. Alguém chega aqui e fala assim, ó, sua filha morreu e tal, não sei o que e tal. E Jesus está aqui, ó, de costas. Jesus escuta o que falam para Jairo e faz assim: não tenha medo, crê somente. Are cantarabachai, driabachori cantalabás. Que dá vontade de pular aqui. Que cena, que cena, que cena, que cena. Tudo impedindo Jesus de ouvir. A tragédia chegou. Jairo tem a filha agora constatada morta. Alguém diz para não incomodar, e Jesus vira e fala: não tenha medo, crê somente. Como assim? Como assim? A menina está morta. Quem disse que a morte é mais forte do que Jesus Cristo? Quem que disse, irmão? Quem disse que o diabo é mais poderoso do que Jesus Cristo? Quem disse que os príncipes dessa terra são mais poderosos do que Jesus Cristo? Lá, Jesus. Crer enquanto Jesus está no caminho da sua casa é uma coisa, mas quando a menina morre, é o que a gente passa. A pandemia está aí. Qualquer um de nós pode pegar, com vacina, sem vacina, enfim. Os problemas estão aí. O que a gente faz? Será que a gente continua crendo em Jesus com a filha morta? Aqui é filha. Mas qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Só para lembrar você que andou falando, cadê Deus que não me escuta? Essa mulher sofria 12 anos, chegou o dia dela. Chegou o dia dela. Eu vou dizer de novo para os pentecostais: chegou o dia dela. E aí, ela foi curada. 12 anos sofrendo. A menina morreu, 12 anos de idade. O Jesus que cura a mulher que está doente há 12 anos, é o mesmo Jesus que vai curar a menina que tem 12 anos de vida e que morreu. Nem a morte pode com Jesus. Hoje é Páscoa, Ele ressuscitou. Aleluia, Ele ressuscitou. Se você for lá em Jerusalém, você vai encontrar a tumba vazia. Eu estive lá e eu vi. A tumba está vazia, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus fala para ele: não temas, crê somente. Jairo, talvez fosse essa a pergunta. Você ainda está com fé? Você ainda tem fé? Mas Jesus é carinhoso. Jesus não é monstro, nem do mal. Jesus só olha para ele porque Jesus entende as nossas dores. Jesus entende os nossos sentimentos. Ele não ousa perguntar para Jairo: e aí? O que você quer que eu faça? Que eu vá ou que eu não vá? Porque Deus sabe que muitas vezes sai da nossa boca coisa que não tem que sair. Jesus não questiona, Jesus não tortura mais Jairo, porque ele sabe que a filha dele morreu, ele sabe. Mas ele sabe também que ele vai ressuscitar aquela menina. Jesus não fala para Jairo: e agora? Ainda é crente? E aí? Você não é crente mais? Não veio atrás de mim? Jesus só olha para ele com um olhar de carinho, como ele está olhando para nós aqui esta noite, está dizendo: não tenha medo, creia. Não tenha medo, creia, 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 creia. Oh, glória, creia, creia. Às vezes, meus irmãos, as circunstâncias mudam, às vezes as notícias chegam, às vezes a filha morre, e qual é a nossa posição? Voltar à velha vida? Arrumar um culpado, uma culpada? Eu olho para o texto, e eu coloquei um ponto aqui. Se fosse eu e Jesus, por que o Senhor tinha que parar? Quem aqui já fez essa pergunta? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo?
Só eu aqui? Hã? Os anjos que estão aqui dentro? De repente só eu estou aqui. Hã? Quem já não fez essa pergunta assim, ó? Deus está falando sim, eu sei que está. Está te respondendo para você virar crente hoje. Hoje você vai deixar de ter casca e vai virar crente. Hoje você vira crente. Ou você vira, ou você está na roça. Eu estou lá pregando. Eu estou lá cantando. Eu estou dirigindo igreja. Eu estou fazendo isso. E vem e me apunhala pelas costas. Jesus, esse é o prêmio então que os crentes ganham? Meus amigos que servem ao cão têm dinheiro, têm isso, têm aquilo, mas estão mortos espiritualmente. Quantas das vezes nós olhamos e dizemos assim: para que ser crente? Cadê Deus? Onde Deus está? Minha pergunta talvez fosse essa: Jesus, o Senhor não é onisciente? Sim, eu sou. O Senhor não sabia que a minha filha estava para morrer? Sim, eu sabia. E por que o Senhor parou, filho de Deus? Aí cabia falar filho de Deus direitinho, né? Se tem um lugar que cabia falar, era aí. Ô filho de Deus, por que você parou? Se é do Nordeste, falaria o quê? Oxe, menino, seu pai não falou nada não? Tu disse que é como um pai e agora morre. Mas a palavra de Jesus continua a mesma. E Deus está falando para mim. Eu fiz essa pergunta esses dias para o Espírito Santo do meu coração. Deus, cadê as promessas? Você acha que primeiro Deus não trata com a gente? Você acha que Deus não trata com a gente primeiro? Você acha que é moleza vir aqui no altar e pregar uma coisa e falar? Deus, o Senhor disse para mim e para a Fernanda que a gente ainda tem muita alegria. Cadê? Hoje é Páscoa. Sabe o que o Espírito Santo fala para todos nós essa noite? Não tenha medo. Oriabashuri cantalabás, sirialabás. Oh, irmão, sinta, ó. Não sei se você consegue sentir a presença dele aqui hoje. Não tenha medo, crê somente. Mas a menina morreu. Ele está falando com aquela mulher lá. O olhar está nela, o ouvido está nela. Isso é onisciência, onipotência, onipresença. Alguém está dando um recado do diabo, do mal, armadilha, seja o que for, dizendo para você: acabou, é isso, é aquilo, desista, não sei o quê. Mas você não arredou o pé e Jesus sabe. Ele está falando com aquela mulher, ele está escutando o que aquela mulher está falando, está escutando o que aquele está falando, está escutando, mas também está escutando que aquele sofrimento agora ficou pior. Ele vira e fala: não tenha medo, hein? Creia, creia, creia. Eita glória. Aquela mulher já tinha sido curada. Por que Jesus tinha que perder tempo com aquela mulher? Jesus, o Senhor já não curou, por que o Senhor tinha que ficar aí com ela? Tudo tem um propósito, irmão Elias. Tudo tem um propósito, Agostinho. Tudo tem um propósito, Heitor. Tudo tem um propósito, Marcelo. Tudo tem um propósito, Aguinaldo. Nada sai do propósito de Deus. Como eu vou definir o meu futuro? É eu quem escolho. Quando chegou a notícia, Jairo não perdeu a fé. Talvez a gente olhando agora fala assim: ah, mas também nada, irmão. A gente aqui por causa de uma dor de cabeça, principalmente se for homem, já fala que é Covid. Ai, não aguento mais. O que foi? Não aguento mais. O que está doendo? Você pensa que é a coluna, né? Não, não é. É esse dedinho aqui, ó. Não vou mais ser crente. Não, não vou. A pessoa, Jesus, né? Eu posso falar. Eu sou o único dessa igreja que posso falar, porque eu conheço as ovelhas aqui. Escute bem.
Eu sou o único que posso falar. Quem está comigo aqui? Senhor, me ajuda para não falar o nome. Os nomes. Eita, Jesus. Tem alguns irmãos aqui na nossa igreja que você não sabe, mas já são anjo. É anjo. Porque ele tem tudo quanto é doença. Irmão, vão no... Ai, eu peguei o ebola. Irmão, ai, tô em tudo, tá tudo podre, tá tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. Quanto foi o jogo? São milagres. Ei, são milagres que estão em nosso meio. Porque essas pessoas já eram para estar mortas. Eu tenho, irmão. Olha, eu estou com quantos anos mesmo? 53 ou 54? 53. Então tá. Ai, Jesus. Estou com 53. Agora que se dane futebol e clube. Quando, se eu estiver enxergando, eu penso, não, eu vou fazer igual o Paulo. Arruma um, aí escreve. Eu vou escrever um livro, Memórias de um Pastor. Jesus. Jesus. Tem uns milagres andando em nosso meio. A Bíblia diz que Jairo não ficou amargo, não brigou com ninguém, não foi áspero, não foi grosso. Ele não disse, cala a boca todo mundo. Mas a notícia é que o filho morreu, a filha morreu. Jairo não colocou culpa em Jesus. Jairo não deu coice em ninguém. Jairo não ficou amargo. Ele continuou ali, onde ele tinha que estar. O lugar onde a gente tem que estar na presença de Jesus. Às vezes, aos nossos olhos, Deus demora para intervir. Alguém aqui já pensou nisso? Já pensou assim? Sim ou não? Ah, ainda bem, porque eu estava achando que eu estava no meio de uma santaiada lascada, né? Quantas vezes eu, meio que a brasileira, aquela oração, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Moisés, Deus de Paulo, Deus de Pedro, só para lembrar, Senhor, faz tantos anos que aquilo aconteceu, mas voltando aqui, Deus, não sei de quando, Deus, não sei de quando, Deus, Senhor, o Senhor falou faz tantos anos. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus é injusto com a gente, de que Deus se esqueceu da gente. Mas Deus não demora, Deus tem o tempo dele, e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Quando Jairo chega em casa, ele constata, porque tem gente que não se alegra com a nossa vitória, mas são profissionais para chorar a nossa derrota. Jairo chega em casa, e aquilo que se tinha 0,1 de esperança, morreu. Porque quando ele chega em casa e vê as mulheres e os homens, os pranteadores, que eram pessoas que eram contratadas para chorar, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não vá no meu velório, se você não vai chorar. Vamos fazer um acordo aqui hoje. Vamos fazer um acordo, irmã Cidinha, irmão Jorge. Chora pelo menos um pouquinho. Ah, irmão, dá licença, pô. Tem que contratar gente para chorar no meu velório, vai se lascar, pô. Ué, chora aí, caramba. Porque se eu tiver a chance de ressuscitar e descobrir que alguns de vocês no meu velório não choraram, eu vou dizer, sobe lá agora naquela sala. Se é que a gente vai estar querendo. Agora! Seu falso, mentiroso, eu vi o novo céu, eu vi isso, mas você não chorou, seu Judas Iscariote, sai dessa igreja. Então chore no meu velório.
Jairo chega em casa e tem gente chorando a filha. Falou, morreu mesmo. Morreu. A presença dos pranteadores ali era a certeza de morte. Irmãos, estou terminando. Às vezes é difícil acreditar no milagre quando o cadáver está na sala. Quando os pranteadores profissionais falam assim, fecha as portas, é falência. Não volta mais, acabou. Não tem mais saída. São pranteadores profissionais. Quando Jesus chega naquele lugar, Jesus também olha para a cena. E Jesus chama alguns discípulos, 3 só. Pela lei de Moisés, para confirmar um milagre, eram necessárias 2 testemunhas. Jesus nunca faz aquilo que a gente precisa só, Ele dá muito mais. Ele deixa entrar o pai e a mãe e fala o resto para fora. Pedro, Tiago e João, venha comigo. 5 testemunhas vão testificar o milagre. As pessoas que hoje estão olhando para você de um jeito, se você crer, serão as testemunhas do que Deus pode fazer na sua vida. Jesus os leva para o quarto, fecha a porta, porque tem gente que não merece, eu repito, não merece ver algumas coisas. É entre você e Deus. Deus sabe quem é dele e quem não é. Jesus está diante de uma situação e ele diz assim para aquela menina morta, Talita cumi. Sabe o que eu fiquei pensando nessa tarde? Por que Jesus fala em aramaico se o povo estava falando em hebraico? Primeira possibilidade. Fiquei viajando. Por que ele fala Talita cumi? Primeiro, só falava aramaico naquela época quem era muito inteligente, quem era muito sábio. E Jesus está na casa de um homem poderoso, que acha que sabe muito, mas Jesus sabe mais do que ele. Segunda possibilidade. Os povos antigos achavam que as certas línguas, no caso o aramaico, quando era pronunciada num caso como este, tinha poder de magia. Então aquelas palavras para alguns é uma possibilidade, talvez representasse que a língua tinha poder, mas não é o que me convence. O que me convence é a grande lição espiritual. Primeiro, aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca e é curada. Amém? Ela toca e é curada. Agora Jesus sabe o que passa na cabeça daquelas pessoas que estão ali, de quem está lá fora. E Jesus fala com ela numa linguagem que a morte também entende. Ele fala numa linguagem para que o Jairo saiba que ele é o poderoso. E você entenderá agora também que basta a palavra de Jesus e tudo acontece. Essa é a grande lição. Eu não preciso ir na sua casa. Deus já chegou lá primeiro, viu? A gente olha para o texto. E a Bíblia diz que a menina não só voltou a viver. Louvor. Pega o final. A menina estava morta, sim ou não? Ela estava morta. Jesus ressuscitou ela, aleluia. Mas e a doença? Jesus não só ressuscitou como curou. Deus não faz nada pela metade.
Jesus vence os perigos, Jesus vence os demônios,